Muito boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. Agora aqui na Associação Espírita Cartas, comigo César de Aquino, o programa O Homem Espírita, que tem por objetivo conhecermos um pouco mais da doutrina espírita, conhecermos um pouco mais das obras básicas da doutrina espírita e termos um pouco mais do entendimento dessa doutrina que para nós é reveladora e consoladora. E é um momento para nós também de estudos, de esforço, de oração, de meditação, de filosofia, não é? Para que a gente possa avançar na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral, para que a gente possa estar mais fortalecidos, não é? Para que a gente possa enfrentar as nossas provas e expiações. Então seja bem-vindo, sejam bem-vindas, todos agora às 21 horas, neste programa O Homem Espírita. Sejam muito bem-vindos. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos queridos benfeitores, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até aqui, esse momento, para esse momento de estudo, de trabalho, encarnados e desencarnados, para que a gente possa avançar na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral, na nossa evolução intelectual. Sejam muito bem-vindos. Gratidão por estarmos aqui presentes nessa segunda-feira, gratidão por estarmos aqui à disposição do trabalho, dessa evangelização, gratidão à Associação Espírita Cartas, que nos concede esse momento de trabalho, de estudo, para que a gente possa trabalhar um pouco mais esse nosso conhecimento. Muito bem, sejam todos bem-vindos, então. Estamos aqui trabalhando já alguns programas, o livro espírita, o primeiro livro da codificação espírita, o livro dos espíritos, não é? Já avançamos praticamente um terço aqui, bastante, do nosso livro, o livro dos espíritos. Estamos no capítulo 4, no capítulo 4 do livro 2º, falando sobre a pluralidade das existências. Então estamos falando aqui, falamos do nosso último programa da reencarnação. Quem perdeu o último programa, nós temos aqui gravado aqui no Instagram da Associação Espírita Cartas, mas temos também, visite lá o canal do YouTube, curta, compartilhe, coloque lá o alerta, lá o sininho, para poder receber novas atualizações. Então quem perdeu o último programa pode procurar lá no canal do YouTube. Todos os programas estão gravados lá no canal do YouTube. Então quem perdeu os últimos programas, quem perdeu o programa de segunda-feira passada, já está lá gravado no canal do YouTube da Associação Espírita Cartas também. Pode acompanhar todos os programas lá pelo canal também, se não acompanhar aqui pela Associação Espírita Cartas. Todos os programas, tanto os Caminhos de Paulo como o Homem Espírita, eles já estão gravados lá no canal do YouTube. Então hoje nós estamos dando continuidade aqui ao capítulo 4, o livro 2º, da pluralidade das existências. Então já fizemos o estudo da reencarnação e hoje nós entramos aqui na questão 171, uma questão muito importante, uma questão muito relevante dentro desse estudo que nós estamos fazendo, que é a resposta dos espíritos sobre a justiça da reencarnação. Então é importante nós entendermos isso, qual que é o nível de dogma, qual que é o nível de verdade, por quê, ou para que nós então temos essa misericórdia do nosso Pai, que é a reencarnação. Por
Por que nós podemos reencarnar? Não é? Não é porque devemos. Não é esse o tom da reflexão. A pergunta não é porque devemos reencarnar, mas por que podemos reencarnar? E aí Kardec então pergunta aqui nessa questão 171, e nós vamos obter resposta dessa pergunta que eu acabei de dizer. A pergunta de Kardec, na pergunta 171, é: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Então, sobre o que está baseado essa verdade? Sobre o que está baseado essa condição nossa que nós então podemos reencarnar? E os espíritos então respondem sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então aqui nós temos vários elementos importantes aqui. Primeiro, a lei de causa e efeito, a lei de justiça do nosso Pai. Nosso Pai amoroso e justo, nosso Pai bondoso, amoroso e justo, que é o nosso Pai, nosso Deus, ele trata isso com justiça, ou seja, ele nos dá uma chance, ele nos dá uma alternativa. E aí nós precisamos dos outros entendimentos, né, que nós já estudamos por aqui. Como, por exemplo, nós somos espíritos milenares e imortais. Então nós já vivemos outras existências. Nós já tivemos outras existências. Nós já tivemos outras experiências de vida. Esta experiência que nós temos agora não é a única. Não é? Então, essa experiência que nós vivemos agora, ela não é a única experiência. Nós estamos acumulando experiências de vida. Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo. Nós somos espíritos simples, nós nascemos espíritos simples e ignorantes, nós recebemos o livre-arbítrio e a essência divina, recebemos a graça do Pai e viemos então nesse processo evolutivo, nessa jornada de evolução. Nós viemos então realizando, né, testando, experimentando, vivendo, questionando, provando, espiando. Estamos em processo evolutivo, como os mundos estão em processo evolutivo, como todos os seres vivos estão em processo evolutivo, como tudo no universo está em processo evolutivo, nós também estamos nesse processo evolutivo. Nós somos considerados ainda espíritos impuros. Ou então, na melhor das hipóteses, somos um espírito puro em missão. Mas disso nós não sabemos. Né? Nós sabemos que nós somos considerados espíritos impuros. Por isso,
estamos aqui no planeta Terra. Por que eu posso considerar que nós somos espíritos impuros? Porque nós temos ainda as nossas mazelas. Nós temos ainda o orgulho, o ego, a vaidade, nós temos as más paixões, a vaidade, a inveja, a intolerância. Nós temos ainda as más paixões. Nós temos ainda essas condições do ser humano que não consegue viver de bem com a vida. Então nós estamos aqui ainda experimentando isso. Um espírito puro que provavelmente esteja em missão, ele já venceu essa fase, não é? Então nós que ainda temos, a gente que ainda reconhece em nós o orgulho, por exemplo, nós sabemos que nós não somos espíritos puros, nós somos espíritos impuros. No entanto, estamos nesse processo evolutivo. Então, o nosso Pai, ele nos concede essa oportunidade de nos arrependermos, ou seja, de olharmos para as nossas expiações, de olharmos para aquilo que ainda nós não estamos bom ainda, não é? De olharmos para essas mazelas, de olhar para essas coisas ruins, de olhar para essas nossas imperfeições, de olhar para essas nossas limitações, de olhar para essas nossas dificuldades e experimentar algo novo e arrepender-se daquilo que provavelmente a gente tenha feito de errado, nos arrependermos e então fazermos o certo. Passarmos, então isso nós temos a expiação, nós expiamos e aí então nós temos uma prova. Nós vamos fazer uma prova, nós vamos passar por um teste. Então toda a nossa existência é essa prova. A existência aqui no planeta Terra, por si só, já é uma prova. É um educandário, é uma escola, para que nós possamos aprender algo novo. Para que nós possamos aprender a nos esforçarmos para que a gente possa evoluir em entendimento. E aí então, como pede Paulo, quando diz Paulo na carta aos Romanos, nós então nos renovarmos pelo nosso entendimento. Não é? Nós nos aprimorarmos pelo nosso entendimento. Nós avançarmos então nessa jornada. Então, sobre o que é baseado essa verdade da reencarnação? Então, sobre a justiça de Deus. O nosso Pai, ele nos dá essa oportunidade de avançarmos. Ele nos dá essa oportunidade, de termos uma nova experiência e fazermos certo dessa vez. Ah, César, mas eu não sei o que eu fiz de errado. Ninguém de nós sabe o que nós fizemos de errado. Mas se nós prestarmos atenção nas nossas provas, nas nossas dificuldades, se nós prestarmos atenção nos desafios da nossa vida, nós vamos entender o que a gente fez de errado. Por que a gente ainda sofre? Por que ainda nós sofremos? Por que nós ainda temos o sofrimento? Porque aquilo é um indício, é um indicador de que alguma situação, alguma relação daquela forma eu já fiz errado no passado. É só observar. Por que eu estou tendo essa dificuldade? Talvez é uma crença que eu trago desde o passado. E quando eu falo passado dessa existência e passado de outras existências. Ah, nós podemos trazer crenças de outras existências? Podemos. Nós podemos trazer crenças de outras existências também. Estão no nosso DNA, estão no nosso registro de memória. Nós não repetimos sempre. Nós precisamos de cuidar dos nossos pensamentos justamente por causa disso. Porque tudo aquilo que a gente pensa fica registrado na nossa memória. Quando nós vamos embora, nós já estudamos aqui no Livro dos Espíritos, em outras questões anteriores, que o que nós levamos daqui para lá? Né? O que a alma leva para o mundo dos espíritos? Leva tudo aquilo que você guardou em termos de registro mental. Então, nós podemos trazer crenças
de vidas passadas? Podemos, nós trazemos crenças de vidas passadas. Então, do que nós temos que arrepender para que a gente possa avançar? Disso, então. A gente precisa de olhar para estas questões. Então, por que a reencarnação? A reencarnação, então, existe para que a gente possa retificar aquilo que eu ainda não aprendi a fazer. Então, a vida que eu não aprendi a ter, a encarnação serve para que eu tenha essa nova experiência e então aprenda nesse processo evolutivo. Então é uma pergunta muito importante para nós, essa pergunta 171. Né? E essa resposta, para a gente poder ter esse entendimento sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois repetimos sem cessar, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então a reencarnação é essa porta aberta para nós, que o Pai está nos entregando, nos deixando, para que a gente possa então ter uma nova experiência de vida. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens, colocados em condição moral e inferior, em condição moral inferior, a única que pode nos explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças, uma vez que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. Então nós só aprendemos efetivamente quando nós experienciamos de novo algo que eu já experienciei. E aí eu tenho então uma nova prova. Então eu venho para a reencarnação para poder ter outra vida, ter outra chance, ter novas experiências, ter outras experiências, talvez em circunstâncias diferentes, mas a mesma experiência. Talvez estamos em posições diferentes, não é? Talvez estamos em posições diferentes. No entanto, vivenciando a mesma experiência. Para que a gente possa, então, renovar as nossas condições. Renovar as nossas condições de vida. Ok? Isso é muito importante para nós. É um bom entendimento. Não é? A gente se perguntar. É uma das perguntas que permeia a humanidade, né? O que eu vim fazer aqui? Não é? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui nessa vida, para que eu estou aqui, não é? Às vezes a gente cai nessas questões, o que eu estou fazendo nessa vida? Então tá aí a nossa explicação clara e objetiva. Nós estamos aqui porque estamos recebendo, pela misericórdia do Pai, uma chance de reaprendermos aquilo que eu não tive condição de aprender no pretérito. Então, aquilo que eu não consegui aprender em outras vidas, e mesmo nessa existência, mesmo na própria existência, eu ainda tenho condições de renovar esse aprendizado.
misericordiosamente. Nós ainda temos a chance, a condição de nos aprimorarmos. Claro, depende da nossa decisão, depende da nossa escolha, depende das nossas, depende da renovação do nosso entendimento da vida. E essas informações estão à disposição de todos. Estão à disposição de todos. Basta que nós busquemos esse processo evolutivo. Né? Busquemos, cada um busque a sua reforma íntima. A sua reforma íntima. Encarnação nos diferentes mundos. Então agora, nós já sabemos por que nós reencarnamos. Agora, por que reencarnar em diferentes mundos? Nós estamos aqui no mundo chamado planeta Terra, que é um planeta que passa pelas provas e expiações. Um planeta de provas e expiações. Daqui a pouco nós entramos num período de regeneração. Então nós nos tornamos um mundo em regeneração. E aí vamos por um longo tempo, até nos tornarmos em mundo ditoso, em mundo feliz. Né? Como da mesma forma, todos estão pelo processo evolutivo. Nós chegamos onde? Nós chegamos à classe de espíritos puros. Lá na primeira classe. Né? Nós estamos na terceira classe. Espíritos impuros. Então passa pelos espíritos, pelos bons espíritos, depois espíritos puros. Então tem uma longa jornada. Não é? Então vamos lá. Encarnação em diferentes mundos. Nossas diferentes existências corporais se cumprem todas sobre a Terra? Não todas, mas nos diferentes mundos. A deste mundo não é nem a primeira, nem a última. E é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Não é? Vocês têm dúvida por que a gente está aqui, gente? Essa risada não é de alegria não, viu, gente? Essa risada é de pânico mesmo. É risada de pânico, viu? Não estou achando graça não, eu tô achando desafiador. Vocês têm ideia, né? Vocês têm dúvida por que nós estamos aqui? Se nós somos espíritos impuros ou não? É para a gente passar pela prova mesmo. Tranquilo e sereno. Tranquilo e sereno, como diz um amigo meu. Tranquilo e sereno, tranquilo e calmo. Sem prejudicar. Sem maltratar. Tranquilo e sereno, tranquilo e calmo. Sem maltratar. A deste mundo não é nem a primeira nem a última. E é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Vamos seguir em frente. Pergunta 173.
A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou bem pode cumprir várias sobre o mesmo mundo, sobre o mesmo globo, pode reviver várias vezes sobre o mesmo globo. Se não está bastante avançada para passar para um mundo superior. Então, a nossa existência, a minha existência da agora, a sua existência de agora, nós já poderíamos ter passado aqui pelo planeta Terra, em outros momentos da vida do planeta Terra? Sim. Sim, certamente. Nós já passamos por aqui em outras circunstâncias, em outras situações, até de evolução do próprio planeta. Talvez a gente já tenha estado aqui em outras circunstâncias. Quando nós falamos que nós somos espíritos milenares, é milenares mesmo. Milenares mesmo. Alguns têm 1000 anos, outros têm 5.000 anos, outros têm 10.000 anos. Não é? Eu devo ter uns 5.000 anos, 7.000 anos. Eu brinco. Eu sou muito antigo. Às vezes eu sou meio ranzinza. Né? Eu devo ser muito velho. Não é? Com algumas coisas minhas mesmo. Eu tenho algumas crenças minhas que devem vir de muito tempo ainda. Não é só dessa existência, não. Não é? Não deve ser só dessa existência, deve ser de outras existências, essas crenças que eu carrego ainda, né? Então, a gente já pode ter passado por aqui? Claro, a gente já pode ter passado por aqui, em outras existências. E pode também ter existido em outros mundos, dependendo do nosso processo evolutivo. Todos nós. Todos nós. Nós temos aqui reencarnados espíritos de outros mundos, de outros globos? Temos. Nós temos aqui espíritos de outros mundos que reencarnaram aqui também para ter esta experiência, como nós também. Nós também já podemos ter tido outras reencarnações, ou então talvez nós podemos reencarnar em outro globo, para nós termos outra experiência. Tudo vai fazer parte do nosso processo evolutivo. Nós vamos entender isso quando nós estivermos lá no mundo espiritual. Quando nós passarmos lá para o outro mundo. É aí que nós vamos ter o entendimento disso. Agora, por enquanto, não. Agora nós temos esse entendimento aqui, que é o entendimento material. Nós precisamos de vencer isso. Percebe? Na pergunta anterior, né? É uma das mais materiais, essa existência nossa é uma das mais materiais. Existem outros planetas que são mais sutis? Sim, existem outros planetas que são mais sutis. Aqui nós ainda estamos acostumados a isso, à materialidade, a experimentar isso. Precisamos de vencer isso. Esse é um dos nossos desafios. Vencer essa materialidade. Isso é uma prova. Isso é uma prova. Nós aprendemos a vencer essa materialidade. Desconectarmos, nós exercitarmos esse desapego. Exercitarmos esse desapego dessa materialidade. É uma das provas nossas aqui. Então estamos aqui vivenciando isso, para que a gente possa experimentar, espiar. Estamos tendo as provas, para que a gente possa então evoluir. 173A. Assim podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. 173B. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. 174. É uma necessidade reviver sobre a Terra? Não.
Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Então, se aqui nós não conseguimos vencer aqui, que é um planeta de provas e expiações, um planeta que a característica dele é a materialidade. Se nós não conseguimos vencer isso, avançarmos nesse progresso, nós podemos reencarnar num planeta pior do que esse. De novo, uma risada de pânico, gente. Né? Olha só. Então veja bem, hein? Veja bem é bom, não é? Veja bem, ouça, sinta, perceba, internalize isso em você. Se nós não evoluirmos aqui, nós corremos um grande risco de, ao reencarnar na próxima, reencarnarmos em mundos inferiores a este. Inferiores a este. Se vocês acham aqui a vida difícil, dá graças a Deus. Se vocês acham que a vida difícil, dá graças a Deus, gente. Tem vida pior? Tem. Tem planeta ainda que não evoluiu ainda? Tem. Tem planeta ainda que está antes de provas expiatórias? Tem. Tem. Então, olha só. É uma necessidade de reviver sobre a terra? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para um mundo que não seja melhor e que pode ser pior. É uma vantagem voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular. A menos que seja uma missão. Falamos nisso agora há pouco. Nesse caso, se progride aí como em outra parte. Não seria mais feliz permanecer como espírito? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. Percebe que Kardec, então, aqui usa de uma ingenuidade, né? Pô, mas ficar nessa coisa de reencarnar, encarna, reencarna, encarna, desencarna, reencarna, né? Encarna, desencarna, reencarna. Mundo espiritual, mundo material, mundo espiritual, mundo material. Não seria mais feliz ficar só lá como espírito? Então, olha a explicação dos nossos irmãos espíritas. Observe a assertividade, né? Se você continuar numa situação só, você não evolui. Então observe esse aprendizado na nossa vida. Traga esse aprendizado para você. Vamos trazer esse aprendizado para nós. Então observe. A nossa vida, ela é uma senoide, né? O que é senoide? Alguém já ouviu falar? Não? Curva senoide, né? Na matemática é a curva do cálculo seno, né? Lá na trigonometria tem o seno, cosseno, né? Os vários cálculos lá, tangente, seno, cosseno, tangente, não é? Então, seno, não é? A curva, quando você calcula e coloca a fórmula do seno no plano cartesiano, ela mostra uma curva arredondada, né? É uma evolução, não é? Arredondada. A nossa vida é assim. A nossa vida, ela é de altos e baixos. Por que essa condição de altos e baixos? Estas várias situações da nossa vida, os vários momentos da nossa vida, são
momentos de aprendizado. A nossa vida inteira é uma universidade a céu aberto. Nós precisamos dessas situações para que nós possamos potencializar as nossas faculdades. Nós precisamos dessas várias condições para que a gente possa potencializar, ampliar as nossas faculdades, não é? Então, só assim para que a gente possa progredir. Então, observe, ele diz lá, se você continuar só no mundo espiritual, você não progride. Lá você não vai ter as condições necessárias, mesmo que existem desafios lá também, mas você não vai ter as condições necessárias de alcançar um processo evolutivo ideal. Nós precisamos de passar por experimentações para que a gente possa evoluir. Você precisa de conhecer, você precisa tomar banho de água gelada para você conhecer uma água gelada, né? Você precisa de botar a mão no fogo para você queimar, para você ver que o fogo queima. Você precisa de pegar em gelo para você ver que gelo também queima, não é? Você precisa de tomar um tupeção para você saber, para prestar atenção né? Nós precisamos de passar por situações difíceis na vida para que a gente possa evoluir. Nós precisamos de passar por desafios na nossa vida para que a gente possa evoluir. Nós precisamos de passar por intempéries na nossa vida para que nós sejamos forjados. Para que a gente seja forjado nessa evolução, nesse processo evolutivo. Precisamos de aprender a vencer essas dificuldades. Agora, lembre-se sempre de se lembrar. Ouça isso. Sinta, veja, perceba isso que eu vou dizer agora. A questão é não na prova em que eu estou passando, mas como eu vou reagir a essa prova. Esse é um segredo. Esse é um segredo de prova evolutiva. Esse é um segredo evolutivo para nós. O nosso processo evolutivo se dá na maneira em que eu reajo às minhas provas. Não efetivamente no resultado que eu vou obter depois, mas como eu reajo a ela e como eu saio dela do outro lado, para o outro lado. Como é que eu reajo à prova e como é que eu gero o resultado dessa prova. Esse é o grande desafio nosso, esse é o nosso grande aprendizado. Se você reagir às provas de maneira conflituosa, de maneira chorosa, de maneira rabugenta, não é? Se você, toda vez que você tiver uma prova, você então ficar ranzinza, rabugento, reclamando, perder o bom ânimo que o nosso Pai Maior sempre nos pede que tenhamos, então você já não está conseguindo enfrentar essa prova como deveria. O resultado pode até ser positivo, mas provavelmente você vai continuar passando por algumas provas desse tipo. Para que você possa aprender a reagir a essas provas de maneira mais positiva. Com mais positividade, com mais adaptabilidade, com mais flexibilidade, com mais tolerância, com mais bondade, com mais perdão, com mais indulgência. Então observe como você reage a estas provas que acontecem no seu dia a dia. Isso é muito importante. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem aparecido aqui? Sim, como vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se realiza num, se cumpre num outro.
Assim há homens que estão sobre a terra pela primeira vez? Há muitos. E em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está em uma primeira aparição sobre a terra? Nenhuma utilidade teria isso. Os espíritos são muito objetivos nas respostas. Kardec às vezes faz umas perguntas que eles... Para que está perguntando esse negócio? Ingenuidade, talvez, né? É claro, Kardec tinha que fazer essas perguntas. Ele é um cientista, né? Ele tinha que provar, ele tinha que questionar, ele tinha que fazer isso. Não estamos aqui julgando de maneira alguma, né, a atitude do Kardec, não. É que é engraçado, tem algumas perguntas que são engraçadas. Pergunta 177. Para chegar à perfeição e ao bem supremo, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela fieira de todos os mundos que existem no universo? Não. Pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Então, como o planeta Terra, existem outros mundos como o planeta Terra, de provas e expiações? Sim, existe. Nós é que não conhecemos nesse universo inteiro da casa do nosso Pai, né? Aquele que acha que o planeta Terra é o único mundo no universo e que esse universo seu é o único no universo também está errado, né? Pode exercitar a humildade. Ele está sendo pouco humilde. Como então explicar a pluralidade dessas experiências sobre o mesmo globo? Como então explicar a pluralidade de suas existências sobre este mesmo globo? Ele pode se encontrar aí, cada vez, em posições bem diferentes. Nós já falamos nisso. Comentamos isso ali atrás. Que são para eles outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Pergunta 178. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. 178a. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. E então a sua punição é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas, no meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Então, de novo, né? O aluno sempre repete a lição, o aluno sempre repete a prova enquanto ele não aprende. Então, a lição sempre vai repetir, a prova sempre vai repetir, você vai reencarnar em outros planetas, ou até inferior, até que aprenda. Enquanto você não aprender, você não avança no processo evolutivo. Os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Não. É como sobre a Terra. Há deles mais ou menos avançados. Passando deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que tinha neste? Passando deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha neste? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para a manifestar
dependendo isso da sua superioridade e do estado do corpo de tomar. Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para a manifestar, dependendo isso da sua superioridade e do estado do corpo de tomar. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida. Eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isto que faz a diferença dos mundos que devemos percorrer. Porque há várias moradas na casa do nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. Pergunta 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta dos espíritos. Nós, espíritos, não podemos responder senão de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de as compreender. E isso os perturbaria. Comentário de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rasteja, mais penosamente na superfície do solo, as necessidades físicas são menos grosseiras, e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem para as coisas distantes percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que não vemos senão pelo pensamento. A purificação dos espíritos leva nos seres em que estão encarnados o aperfeiçoamento moral. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores à Terra as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição, que tem seu futuro, a segurança que lhes dá semelhante, a intuição que tem do seu futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isto perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruir. Está ainda aí um auxílio da providência, que deseja assim abreviar os sofrimentos do encarnado. Pergunta 183. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? A infância é, em toda parte,
uma transição necessária, porém não é em toda parte assim precária como entre vós. 184. O espírito tem a escolha do mundo, do novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir, e se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos segundo o grau de sua elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve reencarnar? O grau de elevação. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os seres humanos, quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederão às outras mais grosseiras ainda. Pergunta 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, não tem por envoltório senão o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas reencarnações e aquela dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença que se faz, essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Perispírito nós já sabemos, né? Que é a forma que conecta o corpo à alma. O corpo ao espírito. Nós já aprendemos, o espírito enquanto encarnado é alma. Então, como que se conecta a alma ao corpo? A alma se conecta ao corpo pelo perispírito, que é um envoltório da alma, né? A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Também não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com a rapidez do relâmpago. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles, como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda a parte. E assim chegamos ao final de hoje. Paramos então na pergunta 188. Na próxima segunda-feira trabalharemos o tema transmigração progressiva.
Olha só, muitas questões importantíssimas para nós aqui, muitas questões importantíssimas. Não percam. Coloque aí na sua agenda, marque aí na sua agenda, segunda-feira, 21 horas, o Homem Espírita, para a gente mergulhar um pouquinho mais aqui no Livro dos Espíritos. Olha só, segunda-feira que vem nós vamos ter questões como essa, 192A, olha só. Pode o homem ao menos assegurar, desde esta vida, uma existência futura menos cheia de amargura? Olha só que pergunta boa, hein? O que vocês acham? O que vocês acham? Olha só. Olha que pergunta maravilhosa, hein? Nós vamos estudar na próxima segunda-feira, hein? Pode o homem ao menos assegurar, desde esta vida, uma existência futura menos cheia de amarguras? Resposta na segunda-feira. Não vou dar a resposta agora, né? Não vou dar spoiler, não é isso? Graças a Deus, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, nos dando a condição de estarmos aqui, trabalhando, mergulhando, entendendo um pouco mais, estudando um pouco mais o Livro dos Espíritos, estudando um pouco mais essa doutrina reveladora e consoladora, para que a gente possa ter mais ideias, mais respostas da nossa própria existência. Gratidão aos nossos benfeitores, coordenadores desse programa aqui conosco, que também nos permite estar aqui, nos intuindo, nos inspirando, os nossos guias e mentores espirituais juntos também, nos conduzindo nesse trabalho, nesse estudo. Gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos até aqui para assistir esse momento de estudo nosso. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente, através da página aí do Instagram da Associação Espírita Cartas. Gratidão por você que vai nos acompanhar amanhã ou depois ainda, de manhã, de tarde, de noite. Gratidão. Muito obrigado. Graças a Deus, fizemos as nossas entregas de hoje. De manhã, 6 horas da manhã, o despertar. Às 19 horas, os caminhos de Paulo. Às 21 horas, o homem espírita. Graças a Deus, que a nossa semana seja uma semana abençoada, a minha e a sua, que o nosso Pai Maior, em nome do nosso Mestre Jesus, possa colocar em nossos corações a paz, o bem, a graça do nosso Senhor Deus, do nosso Pai amoroso e justo. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.